Olá, excelentes! Tudo bem? Selic caiu, não tanto quanto muitos esperavam, e ela reduziu para 10,5%. E aí, quais são as oportunidades que ainda existem no Tesouro Direto? Será que está na hora de marcação a mercado? Mudar do Tesouro Selic para CDB? Tesouro Renda Mais, será que ainda cabe aí na sua estratégia? Qual a melhor janela que estamos agora para aquelas pessoas que querem lucrar no curto prazo? E será que dá para lucrar muito daqui a um ano? Todas estas perguntas nesta aula para você. Então, pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e quer acompanhar todas as aulas que eu publico aqui gratuitamente para você, se inscreva agora no canal, ative as notificações e depois corre lá para os comentários para deixar a sua dúvida que eu irei responder para você, legal? Tesouro Selic, CDB, poupança, todas essas aplicações e investimentos dependem aqui da nossa querida taxa Selic, que caiu de 10,75 para 10,50, a famosa Selic Meta. Na prática, essa taxa ela é um pouquinho menor para o CDI e para o próprio Tesouro Selic, que vai pagar a partir do dia seguinte à reunião do Copom, 10,4 aproximadamente ali. Então, o que nós precisamos analisar? Primeiro, entender que a reunião que acontece a cada 45 dias, lá no Copom, Comitê de Políticas Monetárias, juntamente com o Banco Central e todos que fazem parte, levam em consideração vários aspectos, né? Eu ia falar várias variáveis, né? Não posso, né? Então, é um pleonasmo, é subir para cima, né? Leva em conta um conjunto de variáveis, assim ficou bem melhor. E nestas variáveis nós temos aqui, por exemplo, a inflação. Então, nós temos que analisar, será que a inflação está em queda? Será que ela está estável? E no Brasil, nós vivemos um período sempre com inflação em turbulência, legal? Outro ponto a ser analisado, a atividade econômica. Deixa eu mudar essa corzinha aqui, pegar um pretinho que vai ficar melhor. Além disso, um desafio muito grande, né? As contas públicas, que no Brasil sempre foi no vermelho, né? Ou quase sempre. E também o cenário externo. Então, pelo menos estas quatro envolvem outras variáveis, mas essas são as principais que o Copom vai levar em consideração se vão ou não reduzir aquela taxa Selic. Fica ali uma briga, né, entre duas partes aqui no Brasil, de um lado e de outro, querendo que reduza. E a gente sabe que uma Selic mais baixa é bom para empresas, é bom para o consumidor e também é bom para o investidor, porque as oportunidades estarão do outro lado na renda variável. Mas, enquanto a Selic não cai mais do que está agora na casa de 2 dígitos, precisamos entender o que pode acontecer e como que você vai aproveitar isso. No momento que eu gravo esta aula para você, a Selic está em 10,5%. Não importa se você está assistindo quando a Selic estiver a 10,25, 10, 9, provavelmente você ainda estará neste horizonte de tempo, pensando aqui no dia 11/12 de 2024, que será a última reunião do Copom. Com base no relatório Focus, a previsão é de que a taxa Selic encerra-se o ano em 9,5%. Até lá, nós temos uma reunião que acontece no dia 19/6, depois temos uma outra reunião no dia 31/7, outra reunião que vai acontecer no dia 18 de setembro e outra no dia 6 de novembro. Então, estas reuniões, Então, são 5 reuniões que ainda faltam para chegar no final do ano, E a expectativa é que a taxa Selic, ela saia, daqui desses 10,5 e chegue aqui
em 9,5%. Essa, pelo menos, é a projeção, a expectativa do relatório Focus. Então, por que eu já trago isso para você? Para você fazer as suas previsões, para você fazer o seu planejamento e entender quando a Selic cair, você vai receber um pouco menos em relação ao investimento a partir daquela mudança. Até o dia de hoje que eu gravei esta aula, todos os ativos que estavam atrelados à Selic estavam ganhando 10,65 ali, um pouquinho abaixo da Selic meta, e agora já começa a render um pouco menos. Legal? Mas onde precisamos focar? Precisamos focar também no que acontece com a inflação. E a inflação também, com base aqui numa projeção do relatório Focus, ela vai sair ali nesse momento, tá? Do IPCA, uma inflação projetada que o IPCA de 3,92. Sabemos nós que não é a inflação real que acontece nem na minha nem na sua vida. Então é melhor que você use isso aqui como parâmetro, mas que você meça a sua inflação, aquela que você gasta aí na sua cidade, tá? Com base nisso, sabendo que a Selic está aqui na casa de 10,5 e nós temos aqui uma inflação de 3,93, se eu estivesse investido aqui com 100% da Selic ou 100% do CDI, por exemplo, comparado com a inflação, neste momento eu teria um GR, um ganho real de 6,32%. Então, isso aqui é um número importante, tá? Eu não descontei aqui taxa da B3, eu não descontei aqui imposto de renda, mas é um ganho real, vou colocar um asterisco aqui, tá? Eu só descontei da Selic, eu descontei a inflação, só para entender um pouquinho. Então, isso aqui é o que você começa a ficar rico, ou seja, o que você ganha acima da inflação, aqui antes de descontar as taxas e o imposto de renda, ou seja, isso aqui fica menor. Então, se a Selic ela começa a cair e a inflação ela começa a subir, isso aqui que faz você ficar rico diminui ainda mais. Então, você precisa, dentro da sua carteira de investimento, seja de renda fixa, renda variável, entender quanto você ganha além da inflação e, se possível, que seja a sua inflação para entender se você está ficando rico ou não. E aí nós vamos analisar agora as oportunidades que tem dentro do Tesouro Direto. Então, aqui observe que nós vamos ter inúmeras oportunidades. E uma oportunidade que você tem é de participar do desafio Enriquecer com S mais no Tesouro Direto. Então, meu evento 100% online gratuito, de maneira diferente, um desafio rápido, objetivo, direto ao ponto. Link está na descrição ou pode acessar enriquecermais.com.br. Reserve agora a sua vaga que eu te vejo lá dentro do nosso evento, legal? Então, vamos lá para as oportunidades que nós vamos ter dentro do Tesouro Direto. Com a mudança da taxa Selic, o primeiro impacto dentro do Tesouro é no próprio Tesouro Selic. Então, o que que muda, prof? Então, vamos lá. Então, aqui está no dia de hoje e aqui nós estamos indo para o futuro. Eu perco o dinheiro que eu investi de forma alguma. O dinheiro que você colocou aqui, tá? Que estava rendendo na casa de 10,65 aproximadamente, tá? Ele veio trazendo essa rentabilidade até chegar no dia de hoje. Amanhã, tá? Amanhã, considerando aqui que eu gravei a aula, tá? No dia da reunião do Copom, amanhã, ao invés de ser 10,65, todo o dinheiro que você tem, tá? Começa a render 10,4 aproximadamente, isso aqui taxa anual. Tá? Então, a partir de amanhã, olha, ele rende um pouquinho menos, mas não fica negativo, não tem problema de marcação a mercado, liquidez diária, continua rendendo, né, bruto aqui, 10,4% ao ano, e este é um ativo muito legal para você que quer construir o quê? A sua reserva de emergência. Mas você não precisa deixar somente no Tesouro Selic a sua reserva de emergência, uma vez que nós temos hoje bons CDBs que pagam mais do que 100% do CDI. Então você tem no Banco Sofisa, PagBank, você vai ter em outras corretoras, tal, que você tem. Depois você me conta aqui nos comentários quais ofertas você está recebendo de CDB com mais de 100% do CDI. Prof, mas eu preciso ter cuidado? Sim, você precisa ter um cuidado.
qual é o cuidado que você tem que ter? Com a liquidez. Tá? Então, o cuidado aqui está com a liquidez. O que significa isso? Quando é que o título vai ser resgatado, ou seja, o vencimento? Aqui no Tesouro Selic, nós temos liquidez que é diária. Então, o que é interessante? Que você também encontre um CDB que tenha liquidez diária. Então, o seu desafio vai ser esse. Porque às vezes você vai ter uma oportunidade de um CDB com 130, 140, 150% do CDI, mas a liquidez daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, esse tipo de ativo não serve para este objetivo. Combinado? Então, fique bastante atento aí em relação a esta oportunidade. Além disso, nós vamos ter oportunidade também aqui no Tesouro Pré-Fixado. Então, começa a ser atrativo. Então, a gente tem aqui a Selic com uma taxa de aproximadamente 10,40, o Tesouro Selic, né? A Selic Over, aquela que de verdade acontece, e eu passo a ter aqui uma taxa pré-fixada, que é na casa, neste momento, de 11,58. Então, você pode perguntar assim, nossa, qual que é o melhor? Então, cuidado. Aqui tem liquidez diária, e aqui também. Aqui praticamente não tem marcação a mercado, porque a marcação a mercado ela fica por conta dessa taxinha de 0,14. Ao passo que no Tesouro Pré-Fixado, a marcação a mercado ela é forte. Então daqui a pouquinho eu vou trazer um exemplo para você que pode acontecer, tá? Então, muito cuidado. Se o seu objetivo é para o ano de 2031, então esse título pode compor a sua carteira, tá? Uma vez que de uma maneira bruta, ele entrega uma rentabilidade maior do que a taxa Selic. O desafio vai ser também que no Tesouro Selic até 10 mil não tem taxa da B3, tá? E aqui no Tesouro Pré-Fixado tem. Então você vai ter que fazer a conta aí de acordo com o tempo que você vai ficar e a quantidade de dinheiro que você tem, porque aqui neste momento, mesmo tirando a taxa da B3, o Tesouro Pré vai ser melhor do que o Tesouro Selic. No entanto, isso aqui tem marcação a mercado, então bastante cuidado se tiver que resgatar antes do prazo. Esse é o cuidado que você precisa ter. Bom, nós temos aqui o nosso queridinho de marcação a mercado, tá? Que é o Tesouro IPCA mais 45, que é o mais arriscado. Para dar muito bom, eu vou te mostrar uma simulação dele agora há pouco, ou também para dar errado, tá? Então aqui, muito cuidado, tá? Que nós estamos numa janela ótima. Tá? Então, essa aqui é a janela ótima para marcação a mercado. Tá? Você que já entende o conceito de janela, vou te mostrar daqui a pouco. Tá? Você já vai saber o que eu estou dizendo. E aqui o lucro pode ser muito alto. E o prejuízo também. Porque nós estamos falando de algo que eu estou investindo no dia de hoje. Fica aqui. E nós vamos ter aqui a possibilidade, né, de levar até 2045. Então, como esse título está muito longe, ele vai ter várias vezes, né, mais de 20 vezes uma taxa de desconto até chegar no dia de hoje. Então, esse é o princípio de marcação a mercado que acontece dentro do Tesouro Direto. Mas eu adoro esse título porque ele traz uma possibilidade de lucro muito bom. Um outro título que traz oportunidade e também cuidado é o Tesouro Renda Mais. Então, esse título aqui, ele é um título diferente. E lembrando que ele produz fluxo de caixa para você para 20 anos. Então, não é um título para marcação a mercado, não é previdência privada, é um título parecido com o Tesouro IPCA e que você vai acumulando dinheiro nele até chegar na data de conversão. A partir daquela data, junta todo o dinheiro que tem e depois divide em até 24 meses. Bastante cuidado, tem uma taxa de administração diferente. Aqui no canal já falei várias vezes dele. A taxa está muito boa, está inclusive numa janela ótima, que é o conceito que eu quero te mostrar neste momento. Então, para quem já me acompanha aqui, sabe o conceito das janelas do Tesouro, tá? Que eu sempre uso, é uma metodologia exclusiva que eu criei para os meus alunos, tá? Só disponível dentro dos nossos cursos, nossos treinamentos, mas eu sempre trago aqui para você que você pode construir, tá? E aqui não é um conteúdo, né, de domínio público, tá? O que está aqui é uma estatística.
tá? Que existe em qualquer livro de estatística básica, tá? Estatística avançada, e você pode utilizar. Então vamos lá, o Tesouro IPCA 45, ele está com uma taxa de 6,13. Então, analisando desde 2020 os dados que eu tenho analisado e estudado aqui com os meus alunos, tá? Inclusive dentro da comunidade Alerta do Tesouro, é onde eu entrego a minha análise semanal e exclusiva para os alunos, esse título aqui está nesta janela. Tá? Ele está nesta janela ótima e caminhando aqui, olha, caminhando para o ponto de máximo. Tá? Esse ponto de máximo aqui foi de 6,58, registrado no dia, e alguns alunos compraram a 6,59, tá? Porque essa taxa ela pode mudar ao longo do dia. Então, 6,13 é uma taxa que está caminhando aqui para abrir uma excelente janela. Na verdade, já está numa janela ótima, tá? Caminhando para o ponto de máximo aqui, eu talvez até possa ultrapassar. Prof, o que isso impacta quando eu estiver fazendo um investimento no Tesouro? Que quanto menor for o preço, quando ele voltar a subir, o meu lucro ele é muito alto. Então, muitos dos nossos alunos compraram o título quando ele estava aqui embaixo, tá? E venderam, se quiser, é claro, lá em cima. Então, aqui, olha, nesse espaço aqui, nós tivemos o quê? Lucro. Mas que dá em Chico, dá em Francisco, não é sempre lucro não, bastante cuidado. Olha o que aconteceu aqui, ó. Neste momento aqui, olha, teve prejuízo. Vou colocar negativo. Ó, negativo. Se alguém comprou aqui e resolveu vender, ficou no prejuízo. Isso já deve ter acontecido com você, né? Se você não sabe de janela de marcação ao mercado, princípio de marcação ao mercado, é óbvio que, infelizmente, você já perdeu dinheiro no Tesouro Direto. Algumas pessoas compraram aqui e venderam aqui. O que aconteceu nesse espaço aqui? Lucro. Tá? Comprou aqui e vendeu do de cá. Ficou no negativo. E agora está acontecendo um novo momento. Se você observar, olha, momento compra em baixa, se quiser vende alta. Compra em baixa, se quiser vende alta. O que está acontecendo aqui de novo? Está ficando baixo. E aí depois vai subir esse movimento. Ele não vai voltar a ser o que era ali, dificilmente, quase impossível. Mas ele vai fazendo esses movimentos e é hora de aproveitar esta relação que existe entre o preço e a taxa. Você vê que em vermelho é a taxa. Observe que quando a taxa ela cai, tá, o preço sobe. Esse é o princípio de marcação ao mercado. Tá? Aqui a taxa caindo e o preço subindo. Tá? Então, neste momento, nós estamos com uma taxa aqui, neste dia que eu gravo a aula na casa de 6,13 que eu te mostrei, a taxa está fazendo um momento inverso com esta aqui. Olha, essa aqui estava na casa, esse estudo aqui, estava na casa de 5. Agora essa taxa, olha que legal. Essa taxa já está fazendo isso aqui, ó. Ela já está ultrapassando, olha. Esse estudo aqui vem do dia 20/12/2023. Tá? Mais ou menos aqui foi a última data deste gráfico. Então, observa aqui que a taxa subiu e o preço, tá? O que aconteceu comparado com o preço de hoje? O preço vem caindo. Então, é ótimo para quem vai comprar e péssimo se alguém vai vender e não sabe como utilizar a janela de marcação ao mercado. Nesta simulação que eu fiz, eu mostrei aqui se você estivesse comprando a uma taxa de 6%, tá? E fazendo algumas vendas, caso quisesse, depois de 12 meses. Esse foi o caso que aconteceu com o nosso aluno, o José Carlos, que em 164 dias ele conseguiu 31% de rentabilidade. Por que que esses 31% aconteceu com o José Carlos? Porque ele entendeu como funciona esta planilha de marcação ao mercado, os princípios, e tudo isso eu vou te ensinar no nosso evento Enriquecer Mais, tá? Então já garanta a sua vaga para entender como isso funciona, tá? De um jeito rápido, objetivo, direto, tá? Em relação à marcação ao mercado e tudo do Tesouro Direto. Observe que num cenário otimista, nem sempre acontece esse cenário. Pode ser que aconteça o pessimista. Se você investe a uma taxa de 6 e depois no processo de venda, você vende a uma taxa de 5,5%, cenário péssimo para acontecer, né? Cair só 0,5%. Seu lucro fica em 17%. Se você compra a 6 e depois cai 1%, vendendo a 5, seu lucro pode chegar a 27%. E no cenário otimista, onde a taxa cai pra caramba, né? Saindo de 6 e caindo em 4,5% em um ano, seu lucro pode chegar a 38% líquido, já descontado todos os impostos
e taxas. Então, chegou o momento de você entender as oportunidades do Tesouro Direto, independente do que aconteça com a taxa Selic. Tesouro Direto, quem entende, investe. Eu te vejo na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!